legislação extravagante. Decreto 9.847 de 2019, do porte do trânsito de arma de fogo, parte 1. Olá, tudo bem com você? Eu sou Thiago Pacheco, delegado de polícia e professor de Direito Penal e Legislação Extravagante aqui na Prova Concursos. Vamos com um tema importante para o seu concurso, para a sua aprovação, tá? A gente vai falar do decreto que regulamenta a Lei 10.826 de 2003, que é o nosso Estatuto do Desarmamento. Vários pontos importantes a serem analisados. Então vamos lá, né? Sem mais demora, tá aí na tela, decreto 9.847 de 2019, e vamos para as primeiras impressões aqui da nossa lei, tá? Sancionada em 25 de junho de 2019, o decreto-lei, olha só, gente, 25 de junho de 2019, o decreto 9.847 regulamenta a lei 10.826 de 22 de dezembro de 2003, esse é o nosso Estatuto do Desarmamento, tá? Para dispor sobre a aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a comercialização de arma de fogo e de munição sobre o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Pessoal, o decreto 9.847 foi sancionado em 25 de junho de 2019. Vamos ficar com essa data aqui, tá? Que eu tenho uma observação importante para ela. Vamos lá. Não houve vacatio legis, tá? Esse decreto entrou em vigor na data de sua publicação, isso de acordo com o artigo 61 do decreto, combinado? Agora aqui, ó, ficam revogados, muita atenção nisso aqui, ficam revogados os seguintes dispositivos do anexo ao decreto 3665 de 20 de novembro de 2000, tá? Aqui, ó, o artigo 183, o 190, o 34A, também aqui, ó, que a gente já está em outro inciso. O artigo 34A do decreto 9607 de 2018, o decreto 9785 de 7 de maio de 2019, olha só, muito perto de 25 de junho, né? Muito perto. O decreto 9797 de 21 de maio de 2019, mais perto ainda. E por fim, olha só, esse decreto 9.847 revogou o decreto 9844 de 25 de junho de 2019. Ué, Thiago, mas ele revogou um decreto que foi publicado, foi sancionado no mesmo dia? Exatamente. 25 de junho de 2019. 25 de junho de 2019. Tivemos a publicação e a revogação de dois decretos no mesmo dia. Eu vou te contar a historinha. Vamos para a tela aqui que fica mais fácil. Pois bem, em 7 de maio de 2019, o nosso presidente Jair Bolsonaro sancionou o decreto 9.785, perfeito? Contudo, o STF declarou a inconstitucionalidade do decreto 9.785 de 7 de maio de 2019, perfeito? Por uma série de razões. Esse decreto visava flexibilizar o porte, né, a posse e o porte de arma de fogo para várias classes, aí, para vários segmentos da nossa população no Brasil, perfeito? Fica com isso aí na cabeça. A gente sabe que o Jair Bolsonaro é um adepto do porte mais flexível, o porte de arma mais flexível. E eu volto a dizer aqui, como eu já falei em outras aulas, eu não estou fazendo juízo de valor disso. Eu só estou mencionando isso para a gente contextualizar e poder compreender melhor a situação, perfeito? Bom, esse decreto, então, ó, vamos para a tela aqui de novo. O decreto 9785 foi sancionado em 7 de maio de 2019. O STF declarou a inconstitucionalidade deste decreto por burlar alguns sistemas, burlar o sistema democrático e a divisão de poderes no Brasil, porque seriam matérias que deveriam ser regulamentadas por lei e não por decreto. Inclusive, um decreto não pode revogar uma lei ordinária, né? Vários incisos, vários artigos desse decreto 9785,
iam contra a Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento, que está em plena vigência, perfeito? Então o STF declarou a inconstitucionalidade deste artigo. Mais para frente, o decreto 9797 foi publicado em 21 de maio de 2019, mas oferecia ainda vários problemas no que tange a sua constitucionalidade. E aí, em 25 de junho de 2019, foi sancionado o decreto 9844. Mas o problema disso, o decreto 9844 é praticamente uma cópia fiel do decreto 9785. Estaria, então, o Poder Executivo Federal tentando sancionar mais uma vez um decreto que já havia sido sancionado e declarado inconstitucional pelo STF. Isto, mais uma vez, estaria burlando o sistema da divisão de poderes no nosso ordenamento jurídico, tá? Isso é caso, inclusive, para a abertura de um procedimento de impeachment do presidente da República. Provavelmente com a sua assessoria atuando, o Jair Bolsonaro, no mesmo dia 25 de junho, em uma sessão extraordinária do Diário Oficial da União, publicou o decreto 9847, no mesmo dia, pessoal, no mesmo dia, tá? O decreto 9847 foi publicado, revogando expressamente o decreto 9844, né? O decreto 9844, que tinha sido sancionado e publicado poucas horas antes, tá? Poucas horas antes, porque isso daria problema para o presidente. Certamente isso daria problema para o presidente, perfeito? Então, temos em vigência hoje o decreto 9847 de 2019. Aconteceu isso tudo aqui. A assessoria do presidente chamou a atenção dele e falou: presidente, você precisa revogar esse decreto. Isso vai dar problema. Esse decreto é uma cópia fiel desse aqui. Esse aqui já foi declarado inconstitucional pelo STF, ok? Se você quer fazer alguma coisa para alterar a sistemática, né, do porte e da posse de arma de fogo no Brasil, você precisa fazer isso por lei e não por decreto, porque você vai incorrer em problema. E nesse mesmo dia, 25 de junho de 2019, foi apresentado o projeto de lei 3713, que está tramitando agora no Congresso Nacional. Se esse projeto de lei vingar, ótimo, não teremos nenhum problema aqui de inconstitucionalidade, é simplesmente uma lei que foi aprovada, perfeito? Seguindo todo o trâmite, todos os ritos jurídicos, né, e todos os ritos legais necessários para aprovação e para publicação de uma lei, ok? Agora, a questão do decreto tem essa confusão. Eu acredito que a banca queira brincar com você. Então é simples, ó, vamos para a tela de novo aqui para visualizar. Temos atualmente o decreto 9847 de 2019, que revogou um decreto expressamente, olha só, artigo 60, ó, é uma revogação expressa, né? É uma revogação expressa. Ele revogou um decreto que havia sido publicado no mesmo dia, poucas horas antes, e revogou também os outros decretos que já haviam sido declarados inconstitucionais pelo STF, e no mesmo dia foi apresentado o projeto de lei 3713, que está tramitando ainda, perfeito? Esse projeto está tramitando e certamente não é um projeto que andará de forma célere, né? Devido à sua complexidade, devido a todos os lobbies envolvendo as partes, né? Quem defende o uso de arma indiscriminado, quem não defende a utilização de arma, a comercialização para a população. É um projeto de lei que certamente vai tramitar por alguns anos ainda, perfeito? Então, o Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, está em plena vigência e hoje ela é regulada pelo Decreto 9847 de 2019. Combinado? Vamos lá, gente, vamos entrar no decreto agora, tá? Mas muita atenção para esse início de aula, isso vai ser cobrado no seu concurso público, eu não tenho dúvida disso, tá? Este decreto regulamenta a Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, com o objetivo de estabelecer regras e procedimentos para a aquisição, o cadastro, o registro, o porte e a comercialização de arma de fogo e de munição e também, né, de dispor sobre a estruturação do Sistema Nacional de Armas, o SINARME,
e do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, chamado SIGMA, perfeito? Pessoal, agora eu vou tratar com você algumas questões teóricas, né? Eu vou tratar com vocês algumas questões teóricas que serão importantes para a gente analisar alguns conceitos do decreto. As armas mais rudimentares eram feitas com canos de metal simples, sem nenhuma estrutura interna relevante, tá? Os arcabuzes, bacamartes e mosquetes, que são armas antigas, né, eram armas de pouco alcance e precisão. Elas evoluíram na medida em que as guerras exigiram. No final do século XX, os alemães desenvolveram uma tecnologia capaz de aprimorar a precisão dos disparos, e essa tecnologia são as estrias helicoidais, que estão na parte interna nos canos das armas, né? E essas estrias faziam com que os projéteis do exato tamanho do cano girassem em torno do próprio eixo, perfeito? Olha só o desenho que eu coloquei aqui para vocês. E o processo é conhecido como rifling, ou raiamento do cano, tá? É repetido até hoje nas armas que necessitam de precisão. Olha só, pessoal, esse raiamento aqui, ó, esse raiamento que está na imagem aqui, perfeito? Agora a munição gira, ela gira em torno dela mesmo, né? Em torno do próprio eixo, seguindo o alinhamento aí desses raiamentos, perfeito? Vamos para frente aqui que vocês vão entender melhor. Aqui eu tenho um esboço de um cano de uma arma, tá? Eu tenho aqui, ó, o calibre do projétil, tá? Mas eu tenho aqui também o calibre real. Olha só, o calibre real é o diâmetro entre, né? Aqui, ó, esse diâmetro aqui, o diâmetro real. Por quê? O calibre do projétil é um pouco... a gente está falando aqui de milímetros, pessoal. Nós estamos falando aqui de milímetros, tá? O calibre do projétil é sabe, pouquinha coisa, uma mixaria de milímetros maior do que o calibre real desse diâmetro, perfeito? Aqui a gente tem o cano da arma e os raiamentos, né? Os raiamentos são essas estruturas aqui que a gente viu neste desenho. Aqui não dá para mostrar de forma... Mas você vê que o raiamento, ele está o quê? Ele vai um pouco para dentro do cano. E esse raiamento compõe aqui, ó, o nosso calibre do projétil. E à medida que esse calibre passa nesse cano, girando em torno do próprio eixo, vai haver um desgaste natural desse pequeno pedaço aqui, ó. Esse pequeno pedacinho que é a diferença, e esse calibre, né, ficará de fato com esse tamanho na realidade, tá? Esse é o calibre real, perfeito? Porque depois que o projétil passa pelo raiamento, pelo cano, e vai girando no próprio eixo e vai se desgastando com o raiamento, ele perde um pouco de massa. E ele fica desse tamanho, esse é o tamanho real, é o calibre real, perfeito? Vamos lá, são armas com cano raiado, tá? Agora eu não estou falando mais de cano liso, estou falando de cano raiado, ou de alma raiada, né? A gente entende também, compreende como alma lisa e alma raiada. Os rifles, as carabinas, as pistolas, os revólveres, né? São armas com o cano raiado ou de alma raiada. As armas de alma lisa, todavia, não entraram em total desuso. As modernas espingardas, em decorrência do tipo de projéteis que disparam, não utilizam nenhum raiamento do cano. Como as espingardas utilizam normalmente diversos projéteis redondos, é comum a utilização de um estrangulador na ponta do cano que reduz a dispersão indesejada das balas. Pessoal, a gente está falando daquela famosa calibre 12, né? A calibre 12, os caçadores gostam dela, caçadores de pato, né? Isso em áreas que a caça é permitida. No Brasil são poucas áreas, mas no resto do mundo aí nós vemos aí nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos diversas florestas aí com áreas de caça. Essas armas continuam com cano de alma lisa, né? O cano delas é lisa, mas a munição dessa arma é diferente, a gente chama inclusive de cartucho. É um cartucho grande com várias esferinhas, com dezenas ou até centenas de esferinhas. E no momento do disparo, essas esferinhas elas vão se espalhando. E a gente tem até aqui, ó, na imagem, olha só, essa proporção. Aqui, ó. A gente tem um choque pleno, choque modificado, choque cilíndrico.
Isso vai variar de acordo com a precisão do tiro, perfeito? De acordo com a precisão do tiro. Não precisa gravar isso aqui não, tá? Eu só coloquei isso aqui a título de exemplo. Aliás, nada disso que eu estou falando precisa ser gravado na essência, mas a título de exemplo e para nós compreendermos os conceitos aqui no futuro, vai facilitar bastante. Mas é mais ou menos assim, ó, você tem uma espingarda aqui, ó. Finge que isso aqui é espingarda. Eu sou péssimo desenhista. Mas vamos lá. O tiro sai aqui, ó, conforme nós estamos vendo no desenho. E com a distância, eles ganham também uma proporção maior de alcance. Por quê? Porque essa cápsula, a gente tem literalmente uma cápsula com diversas esferinhas, centenas de esferinhas. E essas esferas, a cápsula estoura, tá? E essas esferas se espalham, exatamente tomando esse contorno, tá? Essas esferas se espalham dessa forma que estão aqui nos exemplos, ó. De forma mais aguda ou de forma mais simples, tá? A gente tem aqui, ó, as armas utilizam um estrangulador para isso não fazer assim, ó, e de qualquer jeito, tá? Elas tomam uma certa distância. Eu fiz aqui em maior, mas o espalhamento não é aquele negócio absurdo, também vai espalhar por 10 metros, não. É coisa de 1 metro, 1,5 metro no máximo, tá? É isso, pessoal. Conceitos aqui introdutórios, né, para a gente entender as definições que vamos ler a partir de agora. Definições para arma de fogo e munições. Para fins do disposto neste decreto, considera-se a arma de fogo de uso permitido. Qual que é o uso permitido, pessoal? É aquela arma que pode ser comercializada para a população de modo geral, desde que atendidos aqueles pré-requisitos necessários. Estão lá no artigo 4º da Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, né? Desde que atendidos aqueles pré-requisitos, o cidadão comum, para adquirir uma arma, ele precisa necessariamente adquirir uma arma de fogo de uso permitido, tá? Uso restrito não pode ser utilizada por um cidadão comum, tá? Essa nomenclatura é interessante de gravar. Por isso, o uso permitido, que é permitido para outras pessoas que não sejam agentes de segurança pública, né? Das Forças Armadas. Aqui a gente está falando do cidadão. E, obviamente, também, né? Policiais, todos esses podem usar armas de fogo de uso permitido, né? Porque, ó, cidadão, tá? Mas vamos lá, as armas de fogo semiautomáticas ou de repetição que sejam de porte cujo calibre nominal com a utilização de munição comum não atinja na saída do cano de prova energia cinética superior a 1.200 libras-pé ou 1.620 joules. Essa é de porte. E as portáteis de alma lisa, tá? Temos as portáteis de alma lisa, no caso da calibre 12, por exemplo, e temos as portáteis de alma raiada, cujo calibre nominal com a utilização de munição comum não atinja na saída do cano de prova, energia cinética superior a 10.200 libras-pé ou 1.620 joules. Então, observação, pessoal, esse conceito é baseado na energia cinética produzida com o disparo, tá? Então, tecnicamente, quando estamos falando de arma de fogo de uso permitido, nós estamos analisando o quê? A energia cinética produzida com o disparo. E por um acaso essas armas de porte, as portáteis de alma lisa ou as portáteis de alma raiada que possuem essa energia cinética máxima, elas fornecem para nós o conceito de arma de fogo de uso permitido. E são essas armas de fogo de uso permitido que podem ser utilizadas por um cidadão comum desde que ele consiga preencher os pré-requisitos da Lei 10.826. Combinado? Esses pré-requisitos estão lá no artigo 4º e não são fáceis, né, de fáceis comprovações. Esses requisitos são difíceis de se comprovarem, tá? Por isso, hoje em dia, um cidadão comum tem muita dificuldade de adquirir uma arma de fogo, porque é difícil ele comprovar a necessidade de ter esta arma de fogo
e a capacidade também técnica e psicológica de portar ou de possuir essa arma de fogo, combinado? O conceito então é técnico, o conceito é técnico. Olha só, esse artigo 2º, inciso 1º e também o inciso 2º que a gente vai ver agora, eu aconselho você decorar esses valores, tá? Agora, a arma de fogo de uso restrito, tá? Restrito o quê? Às forças policiais, às forças de segurança, aos agentes penitenciários, aos, aos integrantes das Forças Armadas, enfim. Tá todo mundo lá. Tá descrito lá no artigo 6º da Lei 10.826, tá? Quem pode usar uma arma de fogo de uso restrito. Então vamos lá. As armas de fogo automáticas e as semiautomáticas ou de repetição que sejam não portáteis ou de porte cujo calibre nominal com a utilização de munição comum atinja na saída do cano de prova energia cinética superior a 1.200 libras-pé ou 1.620 joules ou portáteis de alma raiada cujo calibre nominal com a utilização de munição comum atinja na saída do cano de prova energia cinética superior a 1.200 libras-pé ou 1.620 joules. Essas armas de uso restrito não podem ser comercializadas para o cidadão comum, tá? Por quê? Porque esse conceito, ó, baseado na energia cinética produzida com o disparo, também é utilizado aqui, perfeito? A gente está falando aqui, ó, de energia cinética agora é superior, tá? Aqui, ó, nesse novo conceito aqui, ó, estamos com os valores, ó, a 1.200 libras, pés ou 1.620 joules. Aqui mesma coisa, olha só, 1.200 libras, pés ou 1.600 joules, mas estamos especificando aqui as qualidades da arma, né? A arma não portátil, a arma de porte, as armas portáteis de alma raiada, perfeito, pessoal? Esse calibre, aliás, esse calibre não, esse valor de energia cinética precisa ser decorado por vocês, porque eles podem ser cobrados na prova, olha só. Energia cinética superior a 1.200 libras-pés ou 1.620 joules. Vamos voltar aqui, ó, no inciso 1º. Superior a 1.200 libras-pés ou 1.620 joules. Tá joia? Então vamos lá, pessoal. Inciso 3º. Arma de fogo de uso proibido. As armas de fogo de uso proibido são aquelas que não podem ser utilizadas. Olha só, as armas de fogo classificadas de uso proibido em acordos e tratados internacionais dos quais a República Federativa do Brasil seja signatária, tá? Ou as armas de fogo dissimuladas com aparência de objetos inofensivos. Essas armas não podem ser utilizadas. Munição de uso restrito. As munições que atinjam na saída do cano de prova de armas de porte ou portáteis de alma raiada energia cinética superior a 1.200 libras-pés ou 1.620 joules, tá? Sejam traçantes, perfurantes ou fumígenas, sejam granadas de abuseiro, de canhão, de morteiro, de mão ou de bocal, ou sejam rojões, foguetes, mísseis ou bombas de qualquer natureza, perfeito? Essas são as munições de uso restrito. Vamos lembrar daquele conceito lá da energia cinética, tá? Vamos lembrar. Vamos lá. Munição de uso proibido. As munições que sejam assim definidas em acordo ou tratado internacional de que a República Federativa do Brasil seja signatária e as munições incendiárias ou químicas, tá? Essas munições são proibidas no Brasil. Arma de fogo obsoleta, as armas de fogo que não se prestam ao uso efetivo em caráter permanente em razão de sua munição e seus elementos de munição não serem mais produzidos, ou sua produção ou seu modelo ser muito antigo e fora de uso, caracterizada como relíquia ou peça de coleção inerte. Perfeito? Arma de fogo de porte. São conceitos, pessoal, é bom saber, tá? Precisa decorar? Não, mas é bom saber. Arma de porte, os conceitos são muito sugestivos, né? Armas de porte, armas de fogo de dimensões e peso reduzidos que podem ser disparadas pelo atirador com apenas uma de suas mãos, a exemplo de pistolas, revólveres e gaúchas. Olha só, o próprio legislador colocou aqui exemplos, né, para facilitar a nossa compreensão.
Arma de fogo portátil. As armas de fogo que, devido à sua dimensão ou ao seu peso, podem ser transportadas por uma pessoa, tais como fuzil, carabina e espingarda. Mas você não pode atirar com uma mão só, você não consegue, né, segurar um fuzil com uma mão só e ter um tiro de precisão. Às vezes até consegue fazendo esforço, mas não vai ter um tiro de precisão, diferentemente de um 38 que você pega, mira e atira, perfeito? Ela pode ser transportada, mas você não consegue atirar com uma mão só. E a arma de fogo não portátil? As armas de fogo que, devido às suas dimensões ou ao seu peso, precisam ser transportadas por mais de uma pessoa com a utilização de veículos, automotores ou não, ou sejam fixados em estruturas permanentes, tá? Um canhão, por exemplo, né? Um canhão, por exemplo. Munição: cartucho completo ou seus componentes, incluído o estojo, a espoleta, a carga propulsor, o projétil e a bucha utilizados em arma de fogo. Cadastro de arma de fogo: inclusão da arma de fogo de produção nacional ou importada em banco de dados com a descrição de suas características. Registro: é a matrícula da arma de fogo que esteja vinculada à identificação do respectivo proprietário em banco de dados. Registro precário, ou registros precários, né? Dados referentes ao estoque de arma de fogo, acessórios e munições das empresas autorizadas a comercializarem. Precários por quê? Porque eles essas armas são consideradas propriedades da empresa que tem autorização para comercializar. A partir do momento que a empresa comercializa, né, essa arma será registrada no nome daquela pessoa que efetivamente adquiriu a arma. Tá joia? Então, por isso que esse registro é precário. Registros próprios, aqueles realizados por órgãos, instituições e corporações em documentos oficiais de caráter permanente. Atenção aqui para o parágrafo 1º. Fica proibida, olha só, pessoal, fica proibida a produção de réplicas e simulacros que possam ser confundidos com a arma de fogo nos termos do disposto no artigo 26 da Lei 10.826, que não sejam classificados como arma de pressão nem destinados à instrução ou ao adestramento ou à coleção de usuário autorizado. Então, salvo nessas hipóteses aqui, ó, né, salvo nessas hipóteses, é proibida a produção de réplica de simulacro. Isso é só uma reafirmação daquilo que já está no artigo 26 da Lei 10.826, que é o nosso Estatuto do Desarmamento, tá? Não pode, pessoal, porque a pessoa pode pegar essa arma, esse simulacro, e utilizar no assalto, né? Passa batido pelas pessoas que não entendem de arma. Então, é proibido, perfeito? É proibido. Salvo nessas condições aqui, ó, arma de pressão, né? E a arma de pressão não é vendida facilmente assim, não. Tem todos os pré-requisitos também, aquela famosa arma de chumbinho, né? E nem aquelas armas destinadas à instrução, ao adestramento ou à coleção de usuário autorizado, tá? Instrução e adestramento, por exemplo, nas escolas de tiro da Academia da Polícia Civil, Academia da Polícia Federal, né? Academia do Exército e por aí afora, tá? E aquelas armas de coleção também, para quem tem essa autorização, tá? O Comando do Exército estabelecerá os parâmetros de aferição e a listagem dos calibres nominais que se enquadrem nos limites estabelecidos nos incisos 1, 2 e 4 do caput no prazo de 60 dias contado da data de publicação deste decreto. Pessoal, agora algumas questões mais técnicas, alguns artigos a gente vai ler, outros a gente não vai nem ler, outros nós vamos ler e fazer um comentário, tá joia? Ato conjunto do Ministro de Estado de Defesa e do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública estabelecerá, as quantidades de munições passíveis de aquisição pelas pessoas físicas autorizadas a adquirir ou portar arma de fogo e pelos integrantes dos órgãos e das instituições a que se referem os incisos 1 a 7 e 10 do caput do artigo 6º da Lei 10.826, observada a legislação no prazo de 60 dias contado da data da publicação do Decreto 10.030, de 30 de setembro de 2019, tá? Isso foi incluído pelo próprio Decreto 10.030 de 2019, combinado? Pessoal, não é porque o sujeito pode ter a posse ou o porte de uma arma de fogo que ele também pode comprar munições de forma discriminada. Não.
ele só pode comprar munições para o calibre daquela arma que ele possui registrada e ainda assim teremos uma quantidade limitada. O Estatuto do Desarmamento fala que o decreto que regulamenta a lei vai estabelecer essa quantidade. Mas o decreto que regulamenta a lei, que é o decreto que estamos estudando neste momento, não regulamentou isso. Ele passou a bola, né? Ele passou a bola para as autoridades competentes. Não tem problema, tá? Não tem problema. O importante é isto ser regulamentado de alguma forma pelo Poder Executivo. Então, seria um ato conjunto do Ministro de Estado da Defesa e do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, os responsáveis por essa regulamentação futura. Combinado? Do Sistema de Controle de Arma de Fogo, né, o Sistema Nacional de Armas, vamos lá, o SINARME, instituído no âmbito da Polícia Federal do Ministério da Justiça e Segurança Pública, manterá cadastro nacional das armas de fogo importadas, produzidas e comercializadas no país. Lembrando, mais uma vez, que é importante você compreender os conceitos que estão nesse artigo 3º, tá? Mesmo os conceitos que estão lá no artigo 1º da Lei 10.826 de 2003. Lembrando que o SINARME é o Sistema Nacional de Armas e a lei prefere usar o termo SINARME e a banca também, tá? Ele é instituído no âmbito da Polícia Federal, que por sua vez está submetida ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, perfeito? E é exatamente o SINARME que manterá o cadastro nacional das armas de fogo, tá? Tanto as importadas, as produzidas e as comercializadas aqui no Brasil. A Polícia Federal manterá o registro de armas de fogo de competência do SINARME. Então, quem mantém esse registro é a Polícia Federal. Serão cadastrados no SINARME os armeiros em atividade no país e as respectivas licenças para o exercício da atividade profissional, tá? Armeiros, aquelas pessoas que consertam armas, limpam armas de fogo, montam armas de fogo, né? Essas pessoas. Os produtores, os atacadistas, os varejistas, os exportadores e os importadores autorizados de arma de fogo, acessórios e munições, esse pessoal todo tem que ser cadastrado. Os instrutores de armamento e de tiro credenciados para a aplicação de teste de capacidade técnica, ainda que digam respeito à arma de fogo de uso restrito. Os psicólogos, olha só pessoal, importante, ó, os psicólogos credenciados para a aplicação do exame de aptidão psicológica a que se refere o inciso 3º do caput do artigo 4º da Lei 10.826, né? Um dos pré-requisitos para um sujeito, um cidadão comum adquirir uma arma de fogo é a aptidão psicológica, não só aptidão técnica, mas aptidão psicológica também. Mas esse psicólogo, ele precisa estar credenciado no SINARME, tá? Serão cadastrados no SINARME as armas de fogo importadas, produzidas e comercializadas no país de uso permitido ou restrito, exceto aquelas que pertencem às Forças Armadas e Auxiliares, essas não precisam, ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e à Agência Brasileira de Inteligência, tá? A banca prefere usar o termo ABIN. Fica esperto nisso aí, tá? As armas apreendidas, ainda que não constem dos cadastros do SINARME ou do SIGMA, incluídas aquelas vinculadas a procedimentos policiais e judiciais. Então, as armas apreendidas. Apreendeu uma arma no inquérito policial, uma arma suspeita do crime de homicídio, né? Que o homicídio tenha sido praticado com essa arma. Ou no processo penal, será cadastrado lá no SINARME, perfeito? Esse cadastro é nacional. Esse cadastro é nacional. E esse cadastro nacional ajuda a desvendar outros crimes que, porventura, possam ter sido cometidos com a utilização dessa arma de fogo, que foi apreendida, perfeito? Institucionais, observado o disposto no inciso 1, constante de cadastros próprios da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional de Segurança Pública, do Departamento Penitenciário Nacional, das polícias civis dos estados e do Distrito Federal, dos órgãos policiais da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, que se referem respectivamente, né, o artigo 51 e 52 da Constituição, das guardas municipais, dos órgãos públicos os quais sejam vinculados os agentes, os guardas prisionais, os integrantes das escoltas de presos dos estados e das guardas portuárias, dos órgãos do Poder Judiciário para uso exclusivo de servidores
de seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de função de segurança, na forma do regulamento estabelecido no Conselho Nacional de Justiça, dos órgãos dos Ministérios Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e territórios para uso exclusivo de servidores e seus quadros pessoais que efetivamente estejam no exercício de funções de segurança, na forma do regulamento estabelecido pelo Conselho Nacional do Ministério Público. É muito órgão, né, gente? Da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Ministério da Economia, adquiridos para uso dos integrantes da carreira de auditoria, olha só, da Receita Federal do Brasil, compostos pelos cargos de auditor fiscal e analista tributário. Isso depende ainda de regulamentação, tá? Lembrando aqui, do órgão ao qual se vincula a carreira de auditoria fiscal do trabalho, adquiridas para o uso dos seus integrantes, depende de regulamentação, vamos lembrar. Dos órgãos públicos cujos servidores têm autorização concedida por legislação específica para portar arma de fogo em serviço e que não tenham sido mencionados lá nas alíneas A, tá? A, L, A até L, tá? E do Poder Judiciário e do Ministério Público adquiridos para o uso de seus membros. Isso tudo depende de regulamentação, tá? Dos integrantes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, do Departamento Penitenciário Nacional, das polícias civis, dos estados e etc. Então, dos integrantes, né? Porque aqui a gente falou no inciso terceiro, olha só, as armas de fogo institucionais, né? Agora aqui a gente fala dos integrantes, mas é a mesma coisa, viu, pessoal? Não vou nem repetir não, porque a gente vai acabar repetindo a informação, mas vale aí a leitura, tá joia? Vale a leitura aí. E vamos lá. Temos ainda alguns incisos aqui, ó, o 5, né? Dos instrutores de armamento e tiro credenciados pela Polícia Federal e adquiridas por qualquer cidadão autorizado na forma do disposto no parágrafo 1º do artigo 4º da Lei 10.826, tá? É o Estatuto do Desarmamento. Parágrafo 4º. O disposto no inciso 3º ao inciso 5 do parágrafo 3º aplica-se às armas de fogo de uso restrito, tá? Restrito. O cadastramento de arma de fogo adulterada, sem numeração ou com numeração raspada, será feito no SINARME com as características que permitam a sua identificação. Por quê? Muitas vezes, pessoal, armas que são apreendidas, né, armas adulteradas ou armas com a numeração raspada ou até mesmo sem remuneração, elas possuem utilidade para as polícias, para as forças armadas. Essas armas são incluídas então no banco de dados, né, do SINARMES e ganham um número de registro a partir do momento, né, que elas passam a ser legalizadas, perfeito? Elas passam a ser legalizadas. Então é preciso fazer esse cadastramento dessas armas aí, tá? Mas lembrando, será feito no SINARME o quê? Com as características que permitam a sua identificação. Serão ainda cadastradas no SINARME as ocorrências de extravio, furto, roubo, recuperação e apreensão de armas de fogo de uso permitido ou restrito, tá? Toda e qualquer conduta, né, que incorra em extravio, furto, roubo, recuperação, apreensão de arma de fogo de uso permitido ou restrito precisa ser comunicada e cadastrada no SINARME. Essas armas precisam, né, esse fato precisa ser comunicado e as armas precisam ser cadastradas no SINARME. As ocorrências de extravio, furto, roubo, recuperação e apreensão de armas de fogo são imediatamente comunicadas à Polícia Federal pela autoridade competente. Olha só, Decreto 10.030 de 2019 incluiu e inclusão importante. Isso já estava subentendido aqui no parágrafo 6º, mas é importante termos uma norma expressa nesse sentido, tá? É importante. Então, precisam ser comunicadas à Polícia Federal imediatamente, tá? Imediatamente. Pela autoridade competente, que pode ser aqui a Polícia Civil, a Polícia Militar, enfim, todos esses órgãos, né? Todos esses órgãos que a gente acabou de analisar. Então, precisa comunicar à Polícia Federal. A Polícia Federal deverá informar as secretarias de segurança pública dos estados e do Distrito Federal os registros e as autorizações de porte de arma de fogo existentes nos respectivos territórios, perfeito? A Polícia Federal poderá celebrar convênios com órgãos de segurança pública dos estados e do Distrito Federal
para possibilitar a integração de seus sistemas correlatos ao Sinarmes. E a maioria dos estados, de fato, possuem esses convênios já com a Polícia Federal, tá joia? Mas aqui a gente não vai adentrar nessa questão porque vai exceder muito o nosso compromisso aqui de estudar o próprio decreto, né? As especificações e os procedimentos para o cadastro das armas de fogo de que trata este artigo serão estabelecidos em ato do Diretor-Geral da Polícia Federal. Os registros e o cadastro das armas de fogo a que se refere o inciso 2 do parágrafo 3º serão feitos por meio de comunicação das autoridades competentes à Polícia Federal. Lembrando, uma participação importantíssima da Polícia Federal no Sinarme, né, pessoal? Para a gente fechar com chave de ouro, sem prejuízo do disposto neste artigo, as unidades de criminalísticas da União, dos Estados e do Distrito Federal responsáveis por realizar perícia em armas de fogo apreendidas deverão encaminhar trimestralmente, olha só, arquivo eletrônico com a relação das armas de fogo periciadas para cadastro e eventuais correções no Sinarme, na forma estabelecida em ato do Diretor-Geral da Polícia Federal, ou seja, isso aqui depende de regulamento próprio. Vamos lá, artigo 4º aqui é o último desta aula. O Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, seção 1, no SIGMA, tá? SIGMA, que é o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, instituído no âmbito do Comando do Exército, então tá lá no âmbito do Comando do Exército, tá? Do Ministério da Defesa, manterá cadastro nacional das armas de fogo importadas, produzidas e comercializadas no país que não estejam previstas lá no artigo 3º. Aquelas armas que estão lá no artigo 3º serão cadastradas aqui no SIGMA. O Comando do Exército manterá o registro de proprietários de armas de fogo de competência do SIGMA, tá? Então é o Comando do Exército. Serão cadastradas no SIGMA as armas de fogo institucionais constantes de registros próprios das Forças Armadas, das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, da Agência Brasileira de Inteligência e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, dos integrantes das Forças Armadas, das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares dos Estados e do Distrito Federal, da Agência Brasileira, ó, lembrando aqui mais uma vez, primeiro a gente fala aqui das armas institucionais e depois das armas dos integrantes, tá? Do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, as obsoletas, as representações diplomáticas importadas ou adquiridas no país com a finalidade de servir como instrumento para a realização de testes e avaliações técnicas. O disposto no parágrafo 2º aplica-se às armas de fogo de uso permitido, tá? Porque a maioria dessas armas vão ser de uso restrito, né? Mas essas disposições aplicam-se também às armas de uso permitido. Serão ainda cadastradas no SIGMA as informações relativas a importações e às exportações de armas de fogo, munições e demais produtos controlados, tá? Os processos de autorização para aquisição, registro e cadastro de arma de fogo no SIGMA tramitarão de maneira descentralizada, não é centralizada, é descentralizada, na forma estabelecida em ato do comandante do Exército. Isso depende, portanto, de regulamentação. Pessoal, isso é tudo que eu tinha para falar com vocês nessa primeira aula, muitos conceitos, né, muita teoria também, principalmente lá no início, mas não tem dificuldade. Os conceitos são até fáceis, né, de fácil compreensão. Você precisa fazer o quê? É ler. Por favor, leiam o decreto, peguem o decreto ou leiam os slides, que eu coloquei aqui, ó, na sequência, ipsis literis. Leiam, baixem o slide aí que está aí na sua área de membros, né? E vão lendo. A leitura do decreto é a parte mais importante aqui. Claro que a aula vai ajudar, principalmente com aqueles conceitos básicos, tá? Mas você precisa fazer a leitura da lei. Pessoal, e não acabou não. Tem a parte 2 ainda dessa aula, tá joia? Essa foi a primeira parte. E agora a gente vai para a segunda parte. Eu quero te ver lá para a gente fechar com chave de ouro, perfeito? Tudo sobre a regulamentação da Lei 10.826, tá joia? Um grande abraço, contem comigo e a gente se vê na próxima aula. Até mais!